Estamos aqui numa live hoje, papo de linguagens, para conversar sobre os 40 mais que Matheus Primo, meu aluno, alcançou no Enem de 2025. Hoje, Matheus, com quem eu vou conversar, meu convidado, fala com a gente sobre o seu processo de evolução em linguagens, a experiência que viveu ao longo de sua preparação para o Enem e como foi sair de 20 e poucos acertos para esse número que ele alcançou. 42 acertos em linguagens. É super importante escutar a experiência de pessoas que passaram ou que passam por aquilo que a gente também está passando no processo de preparação para o vestibular. Por isso, então, eu abro essa live às segundas-feiras para a gente conversar com quem já viveu essa experiência. Boa noite, que bom que você está aqui. Primeiro, obrigado por aceitar o convite. E antes de você entrar, eu estava justamente falando que eu te fiz essa proposta para você compartilhar com quem vive essa experiência de preparação para o Enem, assim como você vive, né? E poder escutar o que você passou ao longo desse tempo, principalmente na experiência com a prova de linguagens. Então, você se apresentasse para todo mundo e, na sequência, já dissesse qual foi a sua pontuação nesse último Enem, o Enem de 2025. Bom, eu que fico muito agradecido de você ter lembrado de mim, né, para me chamar, para convidar para a live, né, para falar um pouquinho papo sobre a minha experiência, sobre a minha trajetória, da qual você faz parte dela, sem dúvidas, né, todo esse processo nos últimos anos de preparação, nos últimos 3 anos, mais ou menos, e eu fico muito, muito contente, fico muito honrado também. E, bom, para quem está entrando agora, para quem está na live, eu sou o Matheus. Nesse Enem de 2025, eu fiz 42 acertos em linguagens, o que, para uma prova de 45 questões, eu fico muito feliz e fico muito contente, né? É uma pontuação muito boa. Acho que 40 a mais, 39, 40 a mais já é uma pontuação, assim, excelente, sabe? Considerando que é uma área do conhecimento difícil, né? Que tem muito texto, tem muita interpretação, tantas coisas assim. Similar. Então, eu tô aqui para compartilhar um pouquinho dessa minha trajetória e falar sobre a minha experiência, como eu cheguei até aqui e tudo que me levou até aqui, melhor dizendo. É muito legal escutar quem já passa por isso, porque a gente, para quem faz menos de 40 acertos, que ainda está fazendo 33, 35 acertos, ou até menos, às vezes parece uma coisa impossível ou muito complicada. Então, ter alguém falando da sua experiência, nesse caso você, e mostrando que chegou lá, que fez mais de 40 acertos e que veio de uma pontuação muito diferente disso, porque você não fez sempre 40 acertos, você evoluiu, você se dedicou, aproveitou e tal. Então isso é muito importante. E é exatamente por isso que eu queria saber já de você, como é que foi esse aproveitamento em linguagens, como era esse seu aproveitamento em linguagens antes das nossas aulas, das aulas com método, com técnica, com objetividade e como foi essa evolução, né? Uhum. Bom, o meu aproveitamento em linguagens antes, eu acho que principalmente desde quando eu comecei a me preparar especificamente para o Enem, focando nesse tipo de vestibular, né, que é um pouco diferente de outros vestibulares que a gente está acostumado, como da FUVEST, da Unicamp ou de outras universidades que têm seus vestibulares próprios. O Enem é muito contextualizada, né, de um modo geral. Então, desde quando eu comecei a me preparar para ele, que foi sem contar como quando eu era treineiro, mas focando especificamente nesse processo de passar no vestibular e tal, que foi mais ou menos há uns 3 anos, o meu aproveitamento era muito baixo. Nossa, eu acho que, no meu primeiro Enem que eu fiz, eu acertei só 23 questões. E acho que isso reflete totalmente como era o meu desempenho antes das aulas, antes de ter um método, antes de ter uma estratégia, antes de ter um acompanhamento, né, de um professor que me mostrasse melhor como me direcionar, como fazer eu enxergar de outra forma o comando, o texto. Então, isso se refletia muito quando eu fazia o Enem para valer, mas também nos simulados, né? Mesmo lendo bastante os textos, os meus acertos, eles não subiam de uma forma consistente, sabe? Sempre era aquela média ali dos 35, isso quando eu comecei a evoluir, né? Porque no início era 30. E aí depois, quando você começa a evoluir, vai para os 35, 36, mas fica naquela média, assim, sabe? Então, eu acho que eu errava muito mais do que eu gostaria e sentia que eu não tinha um controle da prova, sabe? Então, isso que você está dizendo é
uma dificuldade bem comum e bem desesperadora, porque você está diante de uma prova que você sabe que estudou para ela, mas mesmo diante dela, no dia de prova mesmo, você não sabe exatamente o que fazer, eu imagino que seja muito angustiante, né? Ter a sensação que você está ali, mesmo depois de ter estudado e não sabe o que fazer com a prova, é muito ruim. E é claro que você vai sair da prova instável, não sabe o que aconteceu, não sabe exatamente o que fez, qual o caminho, o melhor caminho a se seguir. Então, eu imagino bem a dificuldade que isso gera, inclusive para as outras provas, né? De humanas, de redação. E era exatamente aí que eu queria saber também de você. De certa forma, você já começou a responder isso, mas acho que a gente pode falar mais. Nesse momento que você tinha um número menor de aceitos, tipo 30, 33, 35, como você falou, você lembra quais eram as suas principais dificuldades ali naquele momento que você vinha fazendo esse número de aceitos nos simulados ou até mesmo nas provas anteriores do Enem? Nossa, eu acredito que as minhas principais dificuldades eram, acho que três. Eu acho que tinha a ver muito em entender o que o comando estava pedindo. Eu digo principalmente o comando, porque, tipo, é a base, assim, do que a questão vai pedir, sabe? Então, por isso que eu acabo focando um pouquinho mais nele, mas, obviamente, o texto, né, ou a imagem é muito importante também. Mas entender o que o comando estava pedindo, porque nas alternativas a gente tem 5 opções, né? Então, são várias coisas. E apenas uma delas vai responder exatamente aquilo que o comando quer. Então, eu acho que, em primeiro lugar, era isso, em relação a entender o que o comando estava pedindo. E acho que em segundo lugar eu colocaria a dúvida, tipo, aquela insegurança, sabe? De tipo, será que essa alternativa fica entre duas alternativas e acaba marcando? Aqui não era. Sempre assim. Essa é a segunda coisa. E eu acho que a terceira coisa seria não saber identificar a habilidade que estava sendo cobrada. Eu acho que eram as três coisas assim que mais me pegava, sabe? Tipo, faltava um passo a passo mental, digamos assim, de como de como interpretar, de como chegar de fato na assertiva correta. É isso que você está falando é muito bom, assim, porque são dificuldades comuns, né? Sim, São situações que outros alunos sentem. Então, como aqui a ideia é compartilhar a experiência, tenho certeza que quem assistir a essa live vai se identificar, que é não compreender o comando, não saber ficar entre duas alternativas e ter muita dúvida sobre qual delas marcar, e a identificação do que a questão está cobrando. Porque nesses 10 anos, mais de 10 anos de experiência de sala de aula e de preparação para o Enem, eu lembro bem que quando eu comecei nesse processo, há 10 anos, eu escutava muitos alunos assim, na prova de matemática eu sei o que a questão está me cobrando, eu sei qual é o conteúdo que eu posso usar ali, eu sei o que é que a que eu posso recorrer para responder aquela questão, uma equação de segundo grau, um cálculo matemática básica, enfim, MMC, ou então a regra de três, coisa do tipo. Em linguagens parece que tudo é só ler e ter uma ideia do que o autor quis dizer, e qualquer pessoa que faz mais de 40 aceitos sabe que não é assim. tem essa, tem essa questão muito da subjetividade mesmo. Porque linguagens diferentes de outras áreas do conhecimento, eu considero um pouco subjetiva, sabe? Porque se a gente pega exata, se a gente pega ciências da natureza, às vezes acaba sendo algo mais exato. Só que linguagem exige uma interpretação, exige um conhecimento a mais do que meramente só ler e é aquilo, sabe? Eu imagino que isso seja uma coisa que acompanha todo leitor, porque quando a gente é colocado na situação de leitura, parece que a primeira coisa que a gente tem que dizer é qual é a nossa opinião. Não é? Assim, na escola a gente aprendeu o que o autor quis dizer, qual é a sua opinião, justifique. Desde pequenininhos, uma tirinha, uma charge, uma crônica, uma notícia. Quando vem o Enem não quer saber a nossa opinião na prova de linguagens. O Enem quer saber da nossa opinião na redação. Então, na prova de linguagens é o olhar objetivo, por isso que eu prefiro chamar de compreensão e não de interpretação, apesar da gente tratar as duas coisas como se fosse a mesma. Mas a compreensão é esse olhar assim que você desenvolveu, de eu sei o que a questão está perguntando, eu sei qual é o conteúdo que está sendo cobrado, então agora eu vou usar o texto para ir em busca disso, né? Porque, E aí, desculpa, pode falar. não, desculpa. É porque você vai direcionado exatamente no texto mesmo. Quando você lê, já vai buscando, assim, tipo, esse fragmento, isso daqui. E acho que interpretar ele como um todo, sabe?
embora a gente analise, às vezes eu gosto de quebrar um pouquinho, sabe, para ficar mais fácil a compreensão, a interpretação. Às vezes a gente não pode se pegar muito a só um fragmento do texto, né? Tem que analisar ele como um todo, né? A ferramenta do texto, as coisas que foram utilizadas, é um outro olhar sobre o texto. E desenvolver isso é muito importante. Desenvolver essas habilidades que você está falando é muito importante. Mas até chegar lá, né, Matheus, eu acho que a gente coloca nas nossas cabeças, na nossa cabeça, algumas limitações do próprio pré-vestibulando, porque eu sei que o processo não é fácil, as expectativas são altas. Esse ar tranquilo agora em dezembro é só de quem já fez mais de 46 em linguagens, né? Esse sorriso no rosto, mas nos dias os meses que antecedem o Enem, até o dia da prova, a gente sabe que muita coisa passa pela cabeça do candidato, do estudante. E eu ainda vou lhe dizer mais. Eu fiz a prova, compartilhei isso com vocês, meus alunos, e eu vou ser muito sincero, foi muito rico para mim ter feito a prova. Porque eu senti na pele o que vocês sentem. Fui um dos últimos a sair no dia da prova. Eu senti todo o cansaço e errei uma questão na prova de linguagens, né? Que nem foi de língua estrangeira, foi da parte de língua portuguesa mesmo. E quando fui em busca de ver o que errei, eu fiz exatamente o que vocês fazem depois da prova comigo, quando vocês dizem assim, eu não faço ideia como foi que eu errei essa questão. Sim. Então, foi muito bom para mim, eu não estava preocupado em fazer as 45, eu estava preocupado em viver uma experiência legítima e real de prova. E foi muito bom. Então, eu percebi ali uma limitação. Sim. Tive uma limitação na prova, que foi o tempo, foi a concentração, eu estava muito cansado. Eu não fazia o Enem, há muitos anos eu não fazia o Enem. Então, de certa forma, vocês estavam muito mais bem preparados do que eu. Acontece que em linguagens eu tenho um domínio maior em razão da minha experiência como professor. Mas eu vivi as dificuldades que vocês vivem. E aí é que vem a minha pergunta. Nesse processo todo seu de preparação para o Enem, você sente que tinha crenças limitantes, assim, ou mitos que passavam pela sua cabeça e depois você percebeu que eram só pensamentos que limitavam você? Como é que foi isso? Bom, eu acho que a principal crença ou limitação, enfim, era de que linguagens era só uma prova subjetiva, assim, extremamente subjetiva. Porque o que mais me pegava era, tipo, fazer uma questão e marcar uma alternativa e o gabarito ser outro e chegar, não, mas eu não concordo com isso, tipo, a minha opinião é outra, entendeu? Eu interpretei desse jeito, não concordo. Tipo, e muitas vezes isso foi debate sala de aula, sabe, com a gente, tipo, não, mas eu acho que poderia ser dessa forma quando ele fala assim e tal. Só que é muito isso de que não é a nossa opinião, né? Não é exatamente o que eu acho. É o que a questão é o que trouxe e é o que a alternativa trouxe. E cabe a você interpretar daquela forma e aceitar e seguir sua vida, entendeu? Então, eu acho que essa era a principal do pessoal e que acabava me trazendo, sabe? Porque, embora eu ache que tenha o fator subjetivo, ele não é predominante, sabe? Ele não é exclusivo, ele não é único. Quando você interpretar de outra forma, com habilidades, com um olhar mais direto, você percebe que linguagens pode ser uma área do conhecimento tão objetiva quanto outras, quanto naturezas, quanto matemática. Enfim, percebe isso. E isso eu achava que fazer mais de 40 acertos era algo impossível. Reservado como se fosse. Se você nascesse naturalmente bom, se você fosse um professor, se você já tivesse o dom, assim, de, sabe, quase um Machado de Assis para quase gabaritar a prova, sabe? Então, isso me travava muito. Acho que com certeza era isso. Nossa, eu fico te escutando e fico orgulhoso de escutar o que você está me dizendo, porque só tem essa fala quem viveu uma experiência real de evolução. Né? Só tem essa fala quem viveu uma experiência anterior a essa do... Eu me sinto com domínio para fazer a prova de linguagens. Eu me sinto confiante para fazer a prova de linguagens. Não quer dizer que não haverá dificuldade. Todo mundo tem dificuldade no Enem. Mesmo que não seja uma dificuldade de conteúdo. Eu tive dificuldade na prova de linguagens, não por falta de conteúdo, mas pela realidade da prova. É uma prova que gera mesmo, é uma prova, o nome já está dizendo, é uma prova. Se é uma avaliação, vai ter dificuldades, mas essas limitações que a gente está conversando, elas são diferentes.
porque elas são limitações decorrentes da falta de um olhar correto para a prova. Uhum. Porque quando a gente olha para a prova como achando que a gente tem que dar uma opinião sobre o texto, e aí você tem 45 itens, entre aspas, para dar uma opinião, o que não precisa, não é isso, né? Mas a gente pensa assim, então é claro que vai ser cansativo, vai ser exaustivo, vai ser desesperador. Até você desconstruir essa limitação, que eu imagino que aconteceu com você, pelo que eu estou vendo, e perceber a prova de outra maneira. É um processo. Que é um processo. Então, nesse processo, conta pra gente se teve algum ponto muito marcante, assim, da sua jornada de estudos. Por exemplo, achar que não ia evoluir em linguagens, que não era possível conquistar mais de 40, que talvez linguagens eram prova que você, era um conteúdo ou uma matéria que não entrava na sua cabeça de jeito nenhum. Enfim, alguma coisa que você considera que foi assim um banho, um balde, né, de água gelada. Né? Nossa, tipo, tiveram momentos ao longo do processo, né, ao longo da jornada, que bate a desmotivação, que bate, tipo, o cansaço, bate o desestímulo de você estar lá estudando frequentemente, fazendo simulado, assistindo aula, estudando só, né, de uma forma individual, e você não conseguir superar uma barreira, sabe? Você não conseguir passar para uma próxima etapa. Nesse ano que eu fiz essa quantidade de acertos, teve um simulado que eu fiz, se eu não me engano, acho que 33, sabe? Tipo, lá no início do ano, em um dos simulados, dos vários simulados, né, que eu fiz esse ano. Eu fiz 33 questões em linguagens. E aí eu fiquei, velho, não, chega, não dá. Tipo, porque você fica, né, desestimulado, você fica com aquela, poxa, estudei, você não consegue superar, sabe, essa barreira, ou então, quando você chega muito perto, o que eu acho particularmente mais frustrante do que, tipo, quando você ainda tá um pouco mais, com um pouco mais de dificuldade, que você percebe que você consegue evoluir, mas quando tem pequenas falhas que te impedem de progredir muito, sabe? Tipo, quando você já tá nos 38 acertos, nos 39, e falta só um detalhe para você atingir um 40, uns 41, por exemplo. E a maioria dos simulados que eu fiz ao longo do ano, os meus acertos eram, tipo, de 38 a 40. Era essa faixa, sabe? Com essa exceção, por exemplo, que eu falei que eu acertei 33, sabe? Em um simulado. E aí você acaba se questionando até mesmo de, tipo, será que eu tô estudando certo? O que é que eu tô fazendo de errado, sabe? Até chegar um momento que você começa a identificar os seus erros bem de uma forma mais específica, né? Tipo, pra ter um outro olhar. E eu acho que nas aulas isso ficou muito claro, sabe? Tipo, então é isso aqui que eu tô errando, sabe? É esse detalhe. E quando eu comecei a perceber essas pequenas diferenças de, poxa, é só isso mesmo, sabe? É só uma coisinha. As coisas realmente mudaram, sabe? Começaram a evoluir bem mais. Vamos ver se é mais ou menos assim. Por exemplo, o que deve ter acontecido com você foi, você entendia o texto, por exemplo, marcava uma alternativa mais ou menos seguro do que estava fazendo, mas mesmo assim não era o gabarito. Sim. Aí depois você percebe que é importante ver qual é a ideia-chave do comando. Agora você vai olhar para o texto dessa maneira, aí fica mais fácil reconhecer o gabarito. Esse tipo de mudança eu sinto muito na experiência dos meus alunos, assim como você. Uhum. Porque às vezes as pessoas acham que a dificuldade em linguagens é assim, é porque eu não sei ler direito, é porque eu não sou bom em leitura ou em língua portuguesa. E não se trata disso. É como desenvolver uma habilidade. Então, a habilidade de de ver qual é a pergunta que está sendo feita, o que é que se espera de você e de saber recorrer ao texto para encontrar isso. Acho que é mais ou menos por aí que você está falando, né? E eu concordo também que, tipo, por exemplo, se você é um leitor que lê muitos livros de uma forma frequente, eu acredito que isso contribua, assim, de fato, né, para você ter uma leitura mais assertiva, uma leitura mais ágil. De fato, isso, assim, sem dúvidas, isso influencia muito positivamente. Só que eu não acho que isso seja um pré-requisito para você se sair bem, né, para você ter um desempenho melhor, porque ao longo de um livro que você lê, no final dele não vai ter lá uma pergunta. E aí, o que é que você achou do livro? Marque uma das alternativas. Então, mas o fato de você ser um leitor, não necessariamente de livros considerados renomados ou então muito específicos, né? Mas o fato de você às vezes
notícia, ler um jornal, até porque no Enem a gente tem muito isso, né? Tem vários gêneros sendo abordados, tem vários tipos textuais que a gente vê na prova e que estão no nosso dia a dia. Então, você lê várias coisas, com certeza contribui, sabe? Ah, com certeza. Eu não falaria melhor, mas eu só vou complementar dizendo: a dica que fala que ler muito é se preparar para o Enem tem duas falhas. A primeira delas é se perguntar o que significa ler muito. Sim, Porque ler muito nem sempre é ler bem. sim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ler bem, ou ler muito nesse sentido, faz bem para qualquer pessoa, para qualquer circunstância da vida, não só para o Enem. Uhum. E ler bem fora do Enem não te dá o suporte necessário para você fazer bem a prova. Ela te ajuda a chegar a isso, mas não é o suficiente. E a gente sabe muito bem disso, porque até é conhecido de todo mundo que viralizou nas redes sociais, autores de textos que caíram no Enem. A exemplo do clássico, mais recente, que é o de Caetano Veloso. Ele Que falando que estavam certos. ele teve duas de suas canções na mesma questão. E ele não sabia o que responder. Bem, eu acho que não dá para dizer sobre Caetano que ele seja um mau leitor, muito menos um mau escritor, mas certamente ele não estuda para o Enem, nem assistiu às minhas aulas. Então, não dá para dizer que ele se prepara para o Enem da forma que vocês precisam se preparar, até porque ele está com a vida ganha e não quer passar em medicina. Então, ele não é o nosso parâmetro. Lado todo final de semana. Então, assim, ler bem é ler com qualidade. Isso. Quando vocês acertam 40 a mais em linguagens, é sinal de que vocês estão lendo bem, sim. Uhum. Lendo bem no contexto que está sendo exigido, que é o contexto de uma prova. Mas já que a gente falou tanto dessas dificuldades, agora vamos pensar um pouco sobre quando as coisas começaram a mudar. Por exemplo, quais foram as primeiras mudanças que você notou a partir das aulas? Desse olhar mais técnico para a prova de linguagens nas nossas aulas. Eu acho que a principal coisa é isso, é justamente disso que a gente estava falando anteriormente, que é a questão da leitura. Porque eu parei de ler muito no automático. Porque, embora eu gostasse de ler livros de um modo geral, assim, no tempo livre, na minha vida como um todo, eu gosto de ler. Às vezes eu lia, tipo, muito rápido, ou eu lia no automático, porque quando você pega um livro, sei lá, de 300 páginas, você acaba lendo, muitas vezes você não assimila o que você acabou de ler, sabe? Sim. Essa foi a primeira mudança que eu notei, que foi a minha leitura. Eu parei de ler no automático, sabe? Tipo, passei a identificar o comando da questão, passei a identificar o verbo, e inclusive é o que você falou nas suas aulas, daquela taxonomia de Bloom, por exemplo, sabe? Aquilo ajuda muito também, quando você para dar uma olhada, para dar uma estudada. Então, quando a gente pega muitos verbos, tipo, relacione, a crítica, identificar, inferir, enfim, verbos assim que são muito comuns, né, na prova, e só depois ir pro texto, isso me ajudou muito, sabe? A forma como você fragmenta as coisas e a forma como você lê, né? Então, isso tudo mudou. E eu acho que a outra diferença, a outra mudança foi como eu comecei a otimizar o meu tempo. Porque, de fato, não é fácil, tipo, você fazer 9 questões em uma redação em 5 horas e meia de prova. Não é uma tarefa fácil. E, tipo, é algo muito difícil, muito difícil. Tipo, você ler 90 textos e fazer um texto, eu acho que exige algo que só, tipo, ali parando pro Enem, sabe? E consegue processar. O que é normal, às vezes, você chutar uma questão, você não ter tempo de terminar uma. São coisas que acontecem. Mas algo que eu consegui bastante foi otimizar o meu tempo. O que eu diria que é uma consequência justamente de quando eu aprendi a ler, sabe? E é muito engraçado falar você que eu aprendi a ler, tipo, com 19 anos, com 20 anos, sabe? Mas ler de uma forma mais assertiva. Então, eu acho que essas foram as duas principais mudanças que eu tive com as aulas e estudando, né, ao longo desse processo. Claro. Uma prova como a prova de linguagens, claro que aqui a gente está falando do trabalho exclusivamente de linguagens, porque é o nosso foco, mas uma prova como o Enem, eu acho que ela é um conjunto de fatores. Então, se você vai bem, se você melhora seu desempenho, por exemplo, em linguagens, de alguma maneira isso afeta positivamente a sua prova de humanas, a sua redação,
A mesma coisa o inverso. Quando você amplia a sua leitura em humanas, você também traz isso Concordo. positivamente para a prova de linguagens. Então, todos esses fatores são muito importantes. Claro que, em linguagens especificamente, tem a técnica que você está falando, né? Eu aprendi a ler aos 19 e aos 20, professor. É preciso dizer que você aprendeu uma certa forma de ler. Não é que você não soubesse, mas você aprendeu uma certa forma de ler que te enriquece, que te deixa mais capacitado para uma prova como o Enem, que, como você falou bem, é uma prova cansativa pelo número de textos para responder, texto que tem que fazer. Então, isso tudo é fruto de experiência, de estudo mesmo, e desse acúmulo de coisas, né? E aí, nessa jornada sua de estudo, essa é uma pergunta que eu deixei aqui para fazer também. O que foi que você jamais imaginou, assim, que seria possível e após as nossas aulas você percebeu que podia conquistar, que podia fazer? Eu acho, Henrique, que a principal coisa foi conseguir fazer uma prova inteira de linguagens. Porque, tipo, é o fato de você conseguir fazer 45 questões, tipo, ler todas, fazer todas e não chutar nenhuma, isso pra mim, tipo, é algo muito inimaginável, sabe? Tipo, e quando eu fui pra fazer o Enem esse ano, que eu escolhi fazer primeiro linguagens, o que eu já adianto, que era do conhecimento que eu achei que eu ia me sair pior em relação a humanas, né? Porque tipo, ao longo do ano eu me saía muito melhor em humanas do que em linguagens, embora eu tivesse uma quantidade de acertos boa também, bem favorável. Mas eu fui muito surpreendido, né? Tipo, quando eu sentei para fazer a prova, que eu vi que eu já tava na questão 45 e eu falei, caramba, eu fiz tudo, entendeu? Eu li tudo, tipo, não chutei nenhuma, tipo, não deixei nenhuma para trás, eu fiz todas. Então eu acho que isso pra mim era algo muito difícil de imaginar, sabe? Porque até mesmo nos simulados tinham questões que eu chutava, às vezes uma, às vezes duas. Eram coisas que aconteciam, seja pelo tempo, seja porque eu não sabia, seja porque eu não tinha entendido. Poder, foram vários os motivos, né? Então, depois das suas aulas, né, que eu passei a confiar mais em mim mesmo e confiar também no texto e no método, chegar, tipo, a mais de 40 acertos é algo que você percebe que é completamente possível, né? Sim. O que eu não considerava possível. Ainda mais considerando num contexto de prova do Enem, sabe? De, tipo, você sentar numa sala com várias pessoas, numa tarde, provavelmente vai decidir o seu futuro, e a sua vida, enfim. Então, são vários os sentimentos, são várias as coisas que estão influenciando naquele momento. Então, para mim é muito fantástico você, assim, saber não, conseguir fazer as 45 questões, independentemente se você acerte todas ou não, mas só o fato de você conseguir fazer as 45 eu já acho fantástico. Para mim foi algo muito incrível. Você disse que é fantástico perceber isso e é fantástico escutar isso também, porque um dos fatores que compromete demais vocês é o fator psicológico. O que é natural para qualquer processo de avaliação. Qualquer pessoa fica nervosa em um contexto avaliativo. A questão não é sobre ter ou não ter medo. A questão é sobre como encarar esse desafio. E a primeira pergunta que eu escutei neste ano de 2025, quando eu entrei em sala, na primeira semana de aula, foi: professor, o que eu faço com o fator psicológico? E foi uma pergunta desafiadora, porque a primeira resposta que eu poderia dar era: procure ajuda profissional. Assim, Que nesse caso não sou eu, né? Não é a minha função como professor, teria que ser um psicólogo. Mas parando para pensar um pouco mais, eu respondi então: aperfeiçoar o olhar sobre a prova. Porque quando você olha para a prova e sente essa segurança que você está dizendo, que sente esse domínio, você se sente mais relaxado também. Então, o fator psicológico é importante de ser cuidado através de terapia, acompanhamento profissional. Eu acho super importante que, se a pessoa tiver condições de fazer, busque por ajuda, porque o processo de preparação para um vestibular tem uma demanda mental muito grande e a cobrança é muito grande, às vezes externa, ou a própria cobrança da pessoa. Mas ter domínio sobre o que está fazendo ajuda muito. muito. Ajuda demais. Então, isso que você está trazendo para a gente é muito rico de se ouvir, por isso também. Assim, primeiro, sim, você se percebe em outro lugar em relação à prova e percebe que consegue fazer.
E quando você percebe que consegue fazer, você tem mais segurança, se sente bem e encara com mais confiança. Então, isso é muito legal. E a Muito. questão é muito real mesmo, assim. Algo que eu trabalhei, já tem tempinho que eu faço terapia, já tem uns bons anos. E, de fato, algo que me ajudou muito a evoluir na prova e, tipo, ter mais confiança em mim mesmo, porque eu percebi, às vezes, que a minha insegurança pessoal era refletida na prova, sabe? De, tipo, será mesmo que é isso? Mas será que é certo? Não, de você ter a confiança e chegar, não, eu li, é isso, pronto, acabou, entendeu? Tipo, sem dar aquela será, entendeu? Aquele e se. Então, é um fator que ajuda muito, né? Se você tiver uma oportunidade, se você tiver uma condição boa de fazer um acompanhamento psicológico, tipo, é algo que, pô, é show de bola, assim, sabe? Ajuda muito mesmo. Com certeza, muito. E é isso, né? Uma preparação, um cuidado consigo e um cuidado nos estudos também para ir em busca de evolução, desempenho, para se sentir melhor. E aí é quando as conquistas começam a aparecer. Porque quando a gente fala em conquista, talvez a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a aprovação. Mas existem pequenas conquistas no processo que levam a essa conquista maior, digamos assim. Não sei se dá para a gente mensurar o que é uma conquista maior ou uma conquista menor. É uma conquista. Por exemplo, você fazer a prova dentro do tempo. Poxa, isso é uma conquista. Se você não conseguia antes e passa a conseguir, isso é uma conquista. Mas, no fundo, a gente está em busca da aprovação, da vaga na universidade. E aí, nesse processo, tem alguma conquista que você queira compartilhar com a gente que foi muito marcante? Assim, de estudos, após as aulas, após as nossas aulas, você começou a perceber, por exemplo, uma evolução no número de acertos ou uma outra conquista que você queira compartilhar? Eu acho que, sem dúvida, a conquista mais marcante é você ver os seus acertos crescerem, sabe? E, de certa forma, pode soar até meio genérico, mas eu acho que pra mim não tem nada mais gratificante e, tipo, tão legal de você falar, poxa, eu consegui, sabe? E eu não digo nenhum salto muito grande de acertos. Por exemplo, você sair, sei lá, você tá fazendo 30 acertos e passar pra 38. Até porque isso não acontece. Tipo, você dá um salto tão grande assim, de uma hora pra outra, sabe? É algo que, tipo, de 30, vai pra 32. Aí você vai pra 34, vai pra 36, vai pra 38, vai subindo aos pouquinhos. Então, mas acho que depois de um tempo, você perceber que, tipo, no início do ano você fazia, assim, falando especificamente de mim, né? Chegar no início do ano, fazer 33 acertos numa prova, e chegar no final do ano, já próximo ao Enem, e você fazer, poxa, eu fiz 40 acertos ao longo de um ano inteiro de preparação, de assistindo aula, de tirando dúvida, de, enfim, de muito estudo, você perceber que você aumentou 10 acertos em um ano, tipo, quem olha de fora pode até achar, né? 10 acertos em um ano, será que é tão difícil assim? É difícil. É difícil sim você fazer 10 acertos em um ano. Então, exige muito, né? Eu acho que é difícil nem talvez pelo grau de dificuldade, que seja algo impossível. Mas é difícil porque exige muito. Exige muito estudo, exige muita leitura. Exige dedicação. Eu diria que as experiências são muito variadas, né? Assim, tem quem melhore, mas num tempo menor do que de outros, mas aqui na questão não é uma comparação. Sim. Não é sobre você fazer num tempo menor do que outra pessoa. O importante é se você evolui. E aí isso pode ser no seu tempo, e o seu tempo é outro. É um tempo singular, e isso tem que ser respeitado. O mais importante é você perceber que evolui, que é possível fazer isso. Mas já que a gente está falando em tempo, você nota mais ou menos em quanto tempo foi que você sentiu essa evolução de sair? Porque você falou que no começo você fazia menos de 30 acertos e chegou a fazer 42 agora na prova de 2025. Sim. Que você já conferiu o gabarito e já viu o número de acertos, o gabarito oficial. Então, você disse o que foi em 3 anos essa evolução, mas com as nossas aulas, você acha que essa mudança aconteceu em quanto tempo? Eu acredito que, assim, foi uma construção, de fato, ao longo de 3 anos. Só que depois nos primeiros meses, após as aulas, você já consegue perceber uma diferença, sabe? Tipo, se você estiver ali prestando atenção em tudo que você fala, e acho que principalmente da forma como você fala, sabe? Sempre, tipo, até mesmo indagando pequenas coisas, de, tipo, o que é que significa a palavra perspectiva, entendeu? Tipo, esses pequenos detalhes, assim, essas pequenas coisas, elas fazem uma diferença grande, sabe? Então,
depois de poucos meses de aula, acho que em torno de uns 2 meses, eu já conseguia perceber uma diferença notável, sabe? De, tipo, ler uma questão uma vez e, tipo, a partir de uma coisa, de um autor específico, de um verbo específico, você já matar, sabe, ali. Tipo, é isso. Então, eu acho que depois de alguns meses, uns 2, 3 meses, eu já conseguia uma diferença muito significativa, sabe? Tipo, principalmente nesse ano de 2025, sabe? Embora tenha sido uma construção de um tempo maior, mas na minha preparação em 2025 eu percebi muito isso, sabe? Sempre estar ali assistindo as aulas e tal, e a forma como eu conduzia elas ajudou muito. E isso, o meu resultado é uma prova disso. Eu fico muito contente com isso de verdade, até porque eu vi a sua dedicação, né? A gente fala muito do trabalho, mas o trabalho de um professor não é milagreiro. O trabalho de um professor é quando o aluno confia no nosso trabalho e compra essa ideia e vai junto você estava ali presente na revisão, eu lembro muito nitidamente de ver você mesmo com a sua experiência, vendo ali o que a revisão trazia para você, o que ainda era importante, algumas vezes coisas que se repetem, que são cansativas para o aluno que já se prepara há mais de um ano, como foi o seu caso, mas sempre muito dedicado, e isso é importante, o professor não pode fazer sozinho, nem o aluno, então é um conjunto. Conjunto, isso. O professor vem com sua experiência, o aluno confia nessa experiência, que é o que eu estou querendo trazer para todo mundo aqui, nessa ideia de pensar linguagens com método, técnica e objetividade, né? Então, você considera que linguagens é uma matéria importante? Nossa, se você me fizesse essa pergunta há uns anos, eu falaria que, tipo, linguagens, velho, não, linguagens é só você interpretar e acabou, entendeu? Você não tem que estudar, você não tem que, tipo, ver de uma forma muito elaborada. Se você me fizesse essa pergunta há uns 3 anos. Mas, hoje, né, respondendo com eu que eu sou hoje, depois de tudo que eu aprendi, pra ser bem sincero, eu vejo linguagens como uma das áreas mais estratégicas, assim, sabe, da prova. Porque Que alívio. tanto quanto matemática, por exemplo, que eu considero outra matéria, outra área do conhecimento muito estratégica, tem similaridades, assim, sabe? Tipo, você identificar uma habilidade, você identificar um, um, um padrão, uma estratégia. Então, é uma matéria, é uma área do conhecimento que tem um peso enorme. E é aquilo que você falava muito nas suas aulas, de que, tipo, às vezes é linguagens que vai fazer diferença na sua nota, sabe? É ela que vai dar um peso maior, é ela que vai dar aqueles pontinhos a mais que você estava precisando, sabe? E, tipo, é justamente onde muitos alunos acabam deixando de lado e deixando esses pontos, perdem esses pontos, sabe? Justamente por não terem, às vezes, uma técnica, um olhar mais atento, sabe, para a área de linguagem. Um olhar muito bem. Hoje em dia eu considero ela uma matéria muito, muito importante. É um conjunto, né? Português, literatura, artes, enfim. Claro. Então eu considero assim uma das áreas mais estratégicas do primeiro dia. Com certeza. E quando você diz que ela é estratégica, eu acho que você está querendo dizer para a gente que quem não olha para ela e quem não se dedica à área de linguagens perde. Perde, porque um curso como medicina, que é o curso que você deseja e que virá fazer com a sua aprovação, o curso de medicina é muito concorrido. Existem outros tão concorridos também, mas todas as áreas são importantes. E linguagens é uma área ainda desafiadora. Por quê? Porque parece que não tem o que estudar. Ou que não tem como olhar para ela com objetividade. E aí se perde no meio do caminho. Mas você está dizendo para a gente muito bem como não é assim que funciona. Então, linguagens é uma matéria importante. Ela é peso, ela é sempre peso para qualquer curso. Alguns mais, outros menos, mas sempre peso. Peso 2, 2,5. E por isso que você precisa de bons professores te acompanhando, boas aulas para poder enxergar a prova bem. E algumas pessoas ainda acham que linguagem se estuda sozinho. Você viveu essa experiência? Acho que teve uma época que, tipo, eu tentando descobrir, né, métodos de estudo, vendo qual eu acho que mais funcionava para mim. Acho que todos nós estudantes passamos pela fase de, não, eu estudo melhor,
eu me viro melhor sozinho, né? Eu acho que isso é algo meio inevitável, assim, de acontecer. Então, quando eu estudava linguagem sozinho, tipo, só lendo textos, resolvendo questões critério, digamos assim, sabe? Só lendo ali, marcando e tal, o que eu achava e tal. O resultado, tipo, às vezes era sempre o mesmo, entendeu? Tipo, mesma quantidade de acertos, mesmo erro, mesma desvantagem que eu tinha na prova, sabe? Então, eu acho que uma técnica específica, você até estuda, entendeu? Tipo, você até vai, mas eu acho que você não consegue evoluir tanto, sabe? Tipo, tem ali com você para falar, tenta fazer dessa forma, entendeu? Veja assim, veja por esse outro lado, sem ter aquele grilinho aqui no seu ouvido, sabe, falando isso. Então, às vezes sozinho até vai, mas eu acho que com um acompanhamento fica muito melhor, sabe? Porque tempo é precioso, né? E passar ano a ano tentando o vestibular e não conseguir uma vaga na universidade é cansativo. Uhum. Então, sozinho é possível? Acredito que é possível, a gente só não sabe a que custo. Quais são as consequências disso? De repente você vai levar mais tempo, você vai sofrer mais para alcançar resultados expressivos, né? Então não é sobre conseguir sozinho. Parte da trajetória você faz sozinho, mas a que custo? Então, e eu nem estou falando só de custo material ou financeiro, estou falando sobre custo mental mesmo, desgaste, cansaço. Ninguém quer passar tanto tempo para alcançar um resultado e alcançar um sonho, né? Então, você tinha medo, Matheus, que desse errado, de não conseguir estudar direito para linguagens e não ter um bom resultado em linguagens? Chegou um momento que você pensou que não tinha como evoluir antes das nossas aulas ou enfim, durante esse processo? Como é que foi? Nossa, acho que só antes de responder essa outra pergunta, eu só queria pontuar na pergunta anterior de que, tipo, é muito interessante também quando você tem alguém ali, um professor no caso, né? Ou alguém para te ajudar. Tipo, tinha uma questão especificamente de linguagens do Enem, que eu acho que muito provavelmente você vai lembrar que era um bilhete de aniversário. E aí ele perguntava qual era a função da linguagem. E aí, tipo, eu errei essa questão umas 10 vezes quando eu estudava sozinho, sabe? E eu teria dúvida com você dessa questão umas 10 vezes e cheguei a falar. Por que que é função, eu não sei se era poético ou emotivo o gabarito, Boy. mas pronto. Aí eu, por que que não é função emotiva? Tipo, sempre, 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 sabe? E tipo, se fosse sozinho, eu ia errar mais 10 vezes, sabe? Até ter alguém pra falar, não é emotiva por isso, isso, isso. E aí você conseguir, de fato, tudo bem, agora eu entendi, realmente. Não, verdade. E essa questão, eu lembro bem dela, ela gerou muita dúvida no ano de aplicação. Se eu não me engano, foi a prova digital de 2020. E muita gente ficou entre duas alternativas, que eram função poética e função emotiva, o gabarito era poética, mas muita gente falou Sim. função emotiva. E aí é isso, porque quando a gente estuda sozinho, tem uma subjetividade envolvida, né, na hora de você responder uma questão. Ou uma falha de conhecimento, algum ajuste para fazer. E aí alguém vem te diz, pensa assim, tenta com essa dica para ver se daqui para frente você não erra mais. Isso. E é isso, é bem isso que você está dizendo mesmo. Mas me conta, e essa história do medo de dar errado? De não conseguir estudar para linguagens, você achar que não ia dar certo, ou que não ia ter como evoluir, se isso aconteceu em algum momento? Nossa, eu acho que o medo, ele é algo muito presente, tipo, em todas as fases. Antes de fazer a prova, durante a prova e depois da prova. Então eu acho que o medo, ele te acompanha ali de uma forma muito quase física, sabe? Como se fosse outra pessoa aqui do seu lado grudada em você. E então eu tinha muito medo de, tipo, não conseguir melhorar a minha quantidade de acertos a tempo. Eu acho que isso era o que mais me pegava. Porque, por exemplo, esse era um medo que eu tinha antes. E um medo que eu tive depois da prova foi uma experiência que eu fiz, que eu tive, de tipo, quando saíram os gabaritos extraoficiais, eu tinha prometido a mim mesmo que esse ano eu não ia corrigir prova com gabarito extraoficial, porque achava que não ia acrescentar muito, sabe, depois de já ter feito a prova. E aí eu cheguei a corrigir só humanas, que tipo, eu tava com medo de linguagens, né, justamente. E aí eu cheguei a corrigir só humanas com gabarito extraoficial. Aí eu tinha feito uma quantidade de acertos, e aí quando eu vi, eu falei, putz, acho que linguagens eu vou ter feito bem menos, entendeu? E não corrigi, e fiquei com medo, deixei ali. Só falei, vou corrigir só quando sair o gabarito oficial, né, do INEP. E aí quando eu corrigindo, tipo, acertei uma, duas, três, quatro, cinco, cinco. E aí foi, velho, meu Deus, como assim, entendeu?
Tipo, e parece que aquele medo todo que eu sentia, ele meio que se esfarelou, sabe? Ele se desfez, assim, tipo, também eu não tinha motivo para tanto medo. Então, ele existe, de fato, só que ele só não te paralisa, sabe? Tipo, porque É você vê isso. que consegue melhorar, você vê que dá para evoluir, sabe? Com experiência de outras pessoas e com a sua própria experiência individual, sabe? Então, aquele medo de que linguagens parecia algo meio imprevisível. Porque, até falando em imprevisibilidade, a gente teve uma novidade, né, esse ano no Enem, daquela questão de um texto para cinco questões. Era algo que eu, particularmente, não estava esperando. Acho que ninguém, na verdade. Ninguém. Foi algo muito doido. E, tipo, eu fiquei com a prova verde esse ano. E aí, era logo a primeira questão da prova. Era logo a primeira, tipo, depois das de língua estrangeira. Tipo, você abrir a prova e lá a sexta questão que você vai fazer já é essa, você fica. Velho, essas foram as primeiras questões. Imagina o resto da prova, sabe? É, mas esse medo. Pois é, mas é aí que tá, né? Medo é uma coisa que vai acompanhar a gente na prova. E Uhum. alguém que diz que não teve medo, eu desconfio. Mas eu acho que o medo a gente dá conta dele É. com várias ferramentas. Uma delas é domínio de conteúdo, é preparação e tudo. E quando chega na hora da prova e você é tomado por uma surpresa como essa, claro que tem esse impacto, eu também senti. Eu Uhum. também senti esse impacto quando eu vi o texto, mas pouco tempo depois, quando você olha melhor para a questão, você percebe, ué, mas eu posso responder isso aqui. Sim. Eu tenho conhecimento disso aqui. Aí o medo vai baixando um pouco, ele vai perdendo espaço. Porque você percebe que tem condições de fazer aquilo, mesmo com as mudanças que aconteceram, porque as mudanças também não foram tão absurdas. Uhum. Foi um diferente de questão, mas ainda o Enem está seguindo a estrutura de habilidade e competência, e aí não tinha, né, grandes absurdos. E então era isso que você diria, o seu eu do passado, quando você estava inseguro, diria isso para o seu eu do presente, assim, que é possível? Nossa, com certeza. Eu acho que o que eu falaria pro meu do passado seria sobre confiar mais no processo e confiar mais na minha intuição, sabe? Tipo, confie que você aprendeu, confie que você estudou, confie que não é um dom, sabe? Que linguagens não é um dom assim que você nasce com ele, que Não. você só consegue adquirir ao longo da vida, sabe? Porque é treino, é estratégia, é estudo. E você vê que é algo possível, sabe? Então eu acho que com certeza era o que eu diria pro meu do passado, de que é tudo muito possível, sabe? Você sair de 23 acertos para 42 acertos, sabe? Tipo, pra mim é algo, assim, muito surreal. É quase o dobro, é um aproveitamento quase de 100%, assim, né? Você sair de um número de acertos desse e ir para quase o dobro. É muita coisa e é uma realização. Então, isso aconteceu porque a gente usou de método, né, para isso. Então, o método que eu desenvolvi ao longo desses 10 anos não foi nenhuma grande invenção. É apenas escutar os erros e as dificuldades dos alunos. Foi o que eu tentei fazer. Essa ideia de que não sabe interpretar, isso não é verdade. Que não entende como a prova de linguagens funciona, ou que não sabe ler um poema. Enfim, eu fui ouvindo uma série de coisas ao longo do tempo, fui tentando desmistificar essa ideia com o método e pergunto a você se você acha que esse método funcionou para você. Nossa, com certeza. Eu acho que assim, a princípio, quando eu comecei a assistir as aulas, né, principalmente com um olhar mais de tipo, não, agora eu vou entender isso, vou prestar atenção em tudo que ele tá falando, vou anotar e tal. Você começa a tipo, ficar, será que isso faz sentido mesmo? Tipo, será que tem essa lógica toda? Será que tem essa estratégia toda de como é passado? E aí quando você para pra ver que, tipo, é, todos esses passos de você ler um comando com mais atenção, de você identificar uma habilidade que está sendo cobrada, porque acho que isso que estava muito no seu método ao longo do ano, era as habilidades e competências, né? Algo que, para ser bem sincero, não era algo que eu dava muito valor há uns anos atrás. Mas depois, quando você percebe que elas influenciam muito positivamente na sua estratégia de prova, você dá valor a isso, né? E aí você percebe que aquilo está fazendo sentido. Então, o seu método, com todas essas coisas, e acho que outra coisa também que estava inclusa no seu método, que me ajudou muito, foi quando a gente trabalhou na sala de aula a questão dos textos contemporâneos, de autores contemporâneos.
Então você tem o Jefferson Tenório, a Ana Martins Marques, o Marcos Vinícius, todos esses que você falou ao longo do ano. Que eu, inclusive, né, que eu comprei o Avesso da Pele por sua causa e que eu amei esse livro. Foi uma das minhas melhores leituras, assim, arrisco dizer. Jefferson Tenório, eu lembro de você comprar o livro do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele. Foi esse? Foi esse mesmo que eu comprei. Porque de tanto você falar em aula, tanto, eu falei, velho, não, preciso ler. E aí, ler aquilo, sabe? E assimilar tudo aquilo é algo muito fantástico. Então, todas essas coisas, elas vão te marcando e vão te ajudando, sabe? Quando você identifica um autor e você já sabe que é uma habilidade específica que ele cobra, sabe? Todas essas coisas influenciam de uma forma muito positiva. Eu acho que é rico para todo mundo. É rico para mim, enquanto professor. Eu fico na expectativa de que seja rico para o aluno também, porque eu ainda defendo uma prática de preparação para o Enem que envolva método, objetividade técnica, mas também é um algo a mais, se é que eu posso dizer assim, que é um olhar ainda humano para essa preparação, é um olhar subjetivo, sim, de perceber que uma leitura pode ser muito importante na sua preparação. Jefferson Tenório, e esse livro que você comprou a partir da minha aula, é um livro de temática racial. Olha ele aí, lindíssimo, maravilhoso. A história é maravilhosa, muito bem contada. Um autor que não foi cobrado no Enem como eu tinha expectativa, mas deve aparecer em algum momento ainda. Mas a temática é muito presente na prova. Então, as questões raciais, o racismo estrutural, autores contemporâneos falando sobre o tema. Então, isso o Enem trouxe, mas não trouxe o Jefferson Tenório. Enfim, em algum momento ele vai aparecer, mas eu já fico muito contente que a prática, o método utilizado em sala tenha funcionado para você, ao ponto de você ir a uma leitura indicada na aula, né? E para a gente encerrar, Matheus, que a gente foi tão bom aqui conversar com você nesse tempo, que 70 minutos se passaram. E eu queria ir para a última pergunta, que é assim, você pode compartilhar com a gente, na verdade, né? Qual é um erro, ou mais de um erro que você tenha cometido e que você superou esses erros e que fica aqui como uma experiência para quem está assistindo essa live e está passando ou vai passar por esse processo que você passou? Eu acho que o meu maior erro, assim, foi subestimar linguagens, sabe? De, tipo, falar, é só interpretação, é só você ler e acabou, entendeu? Não tenho que estudar, não tenho que revisar, é só ler, é só uma leitura, sabe? São só 45 textos. Tipo, então eu acho que esse foi o meu maior erro, sabe? Ter uma visão tão simplória de linguagem, sabe? Como se não fosse uma área do conhecimento tão complexa quanto outra, sabe? Então, o meu acerto, logo em seguida, foi justamente insistir, tipo, revisar os meus erros, confiar no seu método, sabe? Mesmo quando a evolução, ela parecia um pouco devagar, sabe? Entender que não é uma prova, assim, não é um bicho de sete cabeças, e que não é uma prova tão simples, né? De que é só leitura, de que é só interpretação, de que não exige uma técnica, exige um padrão, de que não exige uma estratégia, né? Então eu acho que você ter esse outro olhar, que foi justamente o meu acerto, trazer esse olhar mais rigoroso, trazer esse olhar mais assertivo, esse olhar mais atento para a prova de linguagens, né? Com um método, com um padrão, com uma estratégia, com conteúdo, que tem muito conteúdo para você estudar em linguagens, né? Tipos textuais, figuras de linguagem, funções da linguagem, todas as coisas que agregam muito ao seu estudo e à sua pontuação. E de que não é impossível você evoluir, sabe? E eu acho que quando você escuta outra pessoa falando isso, você não acredita muito, sabe? De que você consegue evoluir. Mas quando você vê que você consegue, você acredita mesmo, sabe? Então eu acho que todas essas coisas fazem muita diferença. Você ter um professor tão bom quanto você ter um estudo assim para um estudo mais assertivo, sabe? Ter um apoio. Enfim, até a questão da terapia, como a gente falou, todas essas coisas fazem muita diferença. Então eu acho que o meu maior conselho assim que eu dou é para acreditar, né? Acreditar em você, acreditar no seu método, acreditar no método do seu professor, acreditar no seu estudo, de que você é capaz, de que você consegue, que desafios vão existir, dificuldades vão existir, vai parecer às vezes que você não está progredindo, que você não vai conseguir, mas não tem nada mais gratificante do que você chegar no final de um processo, no final de um vestibular, né, depois de ter feito uma prova
Acho que me falta uma palavra para descrever como o Enem é, sabe? Mas uma prova tão complexa quanto o Enem, em muitos sentidos, não necessariamente de dificuldade, mas de muitos fatores, sabe? Envolvendo ela. É muito bom você acompanhar a sua evolução, sabe? E, Verdade. tipo, fazer mais de 40 acertos em linguagens, que é algo, hoje em dia, que eu posso assegurar, é algo totalmente possível, sabe? Isso é muito bom vindo de você que tem lugar de fala, porque quando é o professor, a gente sabe que é Mas é o possível, aluno falando. mas digamos que é um tanto tendencioso para um professor afirmar que, embora seja verdade, a experiência, nossa experiência de ver alunos que, assim como você, evoluíram, progrediram, alcançaram. Então a gente sabe que é possível, mas mais do que a gente é quando vocês falam. Então por isso eu fico muito contente que você tenha topado vir falar aqui com a gente. Agradeço muito por você ter falado tão bem, foi uma conversa tão boa. E foi muito bom. Mas também. Obrigado muito por compartilhar a sua trajetória, porque isso também é muito gratificante, né? Você compartilha a sua experiência e aí torna a experiência de outras pessoas mais leve também, porque o processo não é simples, viu, Matheus? Então, muito obrigado por ter topado. Foi um prazer enorme aqui debater com você. Debater não, né? Conversar com você e ter esse bate-papo. E a gente falou realmente sobre muita coisa. E eu acredito que em alguma coisa alguém, algum outro colega meu, ou outro aluno seu vai se identificar, sabe, em alguma parte. E vai ajudar muitos outros alunos também, né? A terem esse outro olhar diferente para um olhar mais diferenciado para linguagens, um olhar mais estratégico, um olhar com mais compaixão, sabe, assim, para linguagens. É verdade, a palavra. Eu nunca falei dessa forma, não, mas eu acho que eu vou passar a usar. É um olhar com mais compaixão. E eu vou ficar com essa frase maravilhosa para encerrar a nossa live, Matheus. Ó, aproveitando o ensejo de fim de ano, Feliz Natal, aproveitando. Feliz Ano Novo e um ano de 2026 maravilhoso, principalmente com esses resultados que Sim. você alcançou agora nesse ano 2025. E tem mais uma coisa só que eu queria dizer. Uhum. Eu fico muito feliz e honrado quando um aluno me diz que eu sou como você falou, que eu sou um excelente professor, ou um bom professor, mas eu sempre digo que só um excelente aluno reconhecerá um excelente professor. Então, não há excelente professor sem um excelente aluno, tá? Então, muito obrigado. Obrigado. E boas festas. Tchau, tchau. Tchau, até mais.